abençoe a sua vida de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Estamos começando mais uma live de sábado. Que Deus abençoe onde quer que você esteja acompanhando esta programação. A graça de Deus sobre as nossas vidas. Vamos começar com a oração. Em nome de Jesus, Senhor, estamos na Tua presença. Muito obrigado por esta grande oportunidade, Pai, em que o Senhor nos concede, meu Deus, de estarmos na Tua presença, de aprendermos mais de Ti, de alcançarmos vidas através desta programação e abençoarmos vidas em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. Olha só, você está vendo um cenário diferente, hein? Eu estou diretamente da Bucólica Mosqueiro, diretamente da casa da minha irmã, pastora Maria Lúcia, pastor Nathaniel, certo? A Josi está conosco, a Rebeca está conosco. Louvamos a Deus por esta grande oportunidade, já transmitindo de outras localidades, né? Da nossa grande Belém, do estado do Pará. Que Deus abençoe, certo? Aos moradores de Mosqueiro. Então iremos abençoar esta ilha, em nome de Jesus, transmitindo daqui para toda Belém, para todo o Pará, para todo o Brasil, para todo o mundo, tá bom? Nós estamos comentando sobre o estudo 9, Jeremias 42, 51, juízo contra nações e vizinhas e queda da Babilônia, certo? Eu quero explicar algo para você, que todas as vezes que nós trabalhamos alguma atividade na comunicação, olha só, pastor Nathaniel Viana já entrou conosco, que Deus abençoe, em nome de Jesus, tá bom? Então, todas as vezes que nós trabalhamos uma atividade na comunicação, rádio, TV, e nós vamos realmente afinando o programa conforme vamos vendo o formato, né? O formato, as sequências e alguma coisa referente a estilo e tudo mais. Então, como nós estamos aqui afinando ainda a proposta das lives no Facebook, tá certo? E surgem as sugestões no decorrer de todos os programas, certo? No programa anterior, nós iríamos definir em tratarmos sobre a EBD, certo? Hoje, já conversando com meu cunhado, não, deixa a EBD para o sábado, a véspera da EBD de fato, e durante a semana nós trataremos sobre assuntos diversos e principalmente o evangelho simples, o evangelho que realmente todos entendem para alcançar novas pessoas e evangelizar. Portanto, nós estamos acolhendo todas as propostas. Paz do Senhor Jesus, meu irmão amado, olha só, pastor Nathaniel, né? Dando a paz do Senhor. Inclusive, nós estamos aqui na residência da pastora Lúcia, pastor Nathaniel, no Mosqueiro, tá certo? Então, como estava falando, nós estamos aprimorando cada vez mais os programas, as lives, e estamos definindo algumas coisas. E estou aceitando as sugestões, certo? Pastor Nathaniel propôs, veja o evangelho simples, né? Com uma forma de evangelismo, com uma forma de levar uma palavra mais simples para as pessoas que não conhecem, né? Então nós estamos definindo desta forma. Iremos tratar de alguns assuntos no decorrer da semana, nas lives do decorrer da semana, e no sábado, propriamente dito, iremos tratar sobre a Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos vendo sobre o juízo contra as nações vizinhas e a queda da Babilônia. O texto áureo é: o meu povo tem sido ovelha perdida, seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu redil. Certo? Eu estava refletindo sobre este versículo. Qual a gravidade de sair dos montes para os outeiros, né? É uma região que é diferente do pasto, né? As ovelhas, elas estão acostumadas a estarem no pasto, os pastores levarem as ovelhas para os pastos e ali se alimentarem de pastos verdejantes. Inclusive a palavra de Deus nos fala sobre isso. E qual é a diferença de ir para do monte passaram ao outeiro? É uma região que não tem nada a ver com o pastoreio. É uma região que não é adequada para as ovelhas, certo? Pastor Hamilton Jeremias, que satisfação
tê-lo conosco, pastor. Que Deus abençoe. Grande prazer. Quero receber, olha, pastora Lúcia Viana conosco também, que Deus abençoe. Eu quero aqui receber os meus amigos pastores para nós conversarmos, certo? E inclusive a rádio, a nossa rádio Estação Vinde está no ar, certo? Neste momento a rádio está no ar e nós iremos transmitir simultaneamente o vídeo aqui no Facebook e transmitir na rádio. Provavelmente a programação ela vai entrar no ar, comunicando ao vivo mesmo, certo? Através da rádio, provavelmente nesta semana agora que está entrando. Estava organizando a questão dos equipamentos, já estão tudo em mãos e nós iremos trabalhar a questão da grade de programação da rádio. São milagres, são bênçãos de Deus em o nome de Jesus. Então, nós vamos ver aqui a verdade prática diz: Deus é soberano sobre todas as nações e faz justiça, punindo o mal e defendendo o seu povo. Como nós estamos hoje em uma live extraordinária, né? Fora do domicílio, aqui para Mosqueiro, nós iremos, já estamos na lição e o hino sugerido é o 153, que você possa acompanhar, ouvir na sua casa, ler a letra deste hino, é um hino maravilhoso, certo? Quem sabe no final aí, fica a sugestão aqui para a pastora Lúcia, pastor Nathaniel, colocarem o hino aqui no celular e cantar no final da live aqui comigo, aqui, colocando a voz, né? Transmitindo a voz pela live para todos os irmãos, nós cantarmos este hino no final da live, tá bom? E a verdade prática já foi dito, né? Deus é soberano sobre todas as nações e faz justiça, punindo o mal e defendendo o seu povo, certo? Então nós vamos aqui para a introdução. O profeta Jeremias, além de denunciar os pecados de Judá, foi também instrumento de Deus para anunciar o juízo contra as nações vizinhas. Do capítulo 41 ao capítulo 51, Jeremias revela o agir soberano do Senhor sobre o Egito, Filícia, Moabe, Amon, Edom, Damasco, Elão e, por fim, Babilônia. Este estudo mostrará que Deus governa a história, disciplina as nações e nunca abandona o seu povo. A justiça de Deus. Eu tenho dito que Deus não é um Deus mau. Ele é um Deus justo. E a sua justiça ele aplica a todos aqueles que precisam realmente ser aparado, ser ajustado, né? Precisam de correção. Então, por amor, ele corrige. É isto que a palavra de Deus nos diz. O primeiro ponto fala sobre o juízo contra o Egito. Jeremias 41 a 46, após a queda de Jerusalém, os remanescentes de Judá, temendo a Babilônia, foge para o Egito, desobedecendo a Deus, e o Egito é visto como já havia sido derrotado. Jeremias adverte: buscar a segurança fora de Deus leva à ruína. O que é que nós podemos encontrar no Egito que já foi derrotado? É a figura do mundo aí fora, que muitas das vezes nós buscamos algum tipo de segurança, nós buscamos algum tipo de saída, nós buscamos algum tipo de sustentabilidade para que nós venhamos prosseguir e alcançar e crescer. Mas, na verdade, o que é que a Bíblia fala sobre o mundo, que é comparado aqui com o Egito? O mundo jaz no maligno. Então, o mundo não tem o que nos oferecer que nos traga segurança, certo? Que nos traga segurança. E o povo de Judá, pensando em que o Egito lhe traria algum tipo de segurança e, portanto, pensou em fugir para o Egito. O primeiro ponto, este é o subtópico 1, sobre desobediência e fuga para o Egito, certo? Então aqui, falou-vos o Senhor, o resto de Judá. Não entreis no Egito, sabeis certamente que hoje vos adverti. Advertência do Senhor, nós temos que ter a seguinte consciência, que quando o Senhor adverte o seu povo, quando o Senhor nos adverte, é sempre para planos de bom, é sempre para bons planos. Nunca o Senhor adverte alguém para que esta pessoa venha se precipitar lá na frente. Não, os planos de Deus são planos de bem, certo? Para toda a humanidade.
então aqui a advertência, né? Após a destruição de Jerusalém, o pequeno grupo de judeus que permaneceu na terra, liderado por Joanã, enfrentava o medo dos caldeus. Diante disso, procuraram o profeta Jeremias, pedindo que intercedesse a Deus por direção. Uma aplicação prática é quando nós buscamos a Deus, nós temos que colocar a nossa total dependência em Deus. Quando nós pedimos orientação do Espírito Santo, ou de um homem de Deus, ou de uma mulher de Deus, e estes vêm baseado na mensagem da palavra de Deus, nós temos que ter a segurança, a convicção e crermos que de fato é a palavra vinda de Deus. Então eles buscam Jeremias pedindo que Jeremias intercedesse a Deus por direção. E Jeremias o fez. O Senhor então respondeu por Jeremias, proibindo-os de irem para o Egito e ordenando que permanecessem em Judá. Permaneçam em Judá, certo? Não vão para o Egito, né? E vamos aqui adiante. Porém, dominados pelo medo e pela falta de fé, eles recusaram a palavra do Senhor e desceram ao Egito, levando Jeremias e Baruque à força juntamente com eles, certo? Então, a desobediência de Deus, entendeu? E levaram o profeta e Baruque, né? Fez bem Jeremias ter ido juntamente com Baruque, porque ele testemunhou daquilo que de fato ia acontecer com o povo de Judá. Esse episódio é crucial porque revela o erro constante do povo, buscar segurança, como falei anteriormente, em alianças humanas, em vez de confiar em Deus. Não adianta. As alianças, o homem, a sua natureza ela é má. As alianças com o homem, as alianças com o mundo, as alianças, as estratégias humanas, certo? Os planos humanos, certo? Eles não dão uma total segurança de efetividade. Deus estava aqui advertindo o povo de Judá, o profeta falou, o profeta revelou, eles não acreditaram e eles insistiram com as alianças humanas, certo? No contexto histórico, o Egito, embora ainda com algum poder militar, já havia sido humilhado pela Babilônia na batalha de Carquemes, 605 a.C. Mesmo assim, os judeus remanescentes ainda haviam o Egito com um refúgio seguro. Percepção enganosa que os levaria à destruição. Alguém já falou há algum tempo que nós temos que aprender com os erros das outras pessoas, né? Nós não devemos nos precipitar. Se alguém errou, nós vamos trilhar pelos mesmos caminhos daquele que errou, nós vamos errar também. Então, se aqui o povo de Judá já tinha visto, já sabia, historicamente, de que o Egito já havia perdido batalhas anteriores e batalhas para a Babilônia, por que então achar que o Egito seria um refúgio seguro? Um refúgio seguro. De maneira nenhuma, certo? O segundo ponto nos fala sobre a derrota do Egito, em Jeremias 46:13. Palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Aqui nós vemos a concretização e o cumprimento da profecia. Minha irmã, que Deus abençoe. Te amo. Deixa Deus te usar. Você é bênção. Amém. Glória a Deus. Né? Então, vocês são bênçãos na minha vida. Meu cunhado, minha irmã, meus sobrinhos, certo? Todos. Quero aqui mandar um beijo também, certo? Para o José, o pai, para o José, o filho, para a Rayana, para a Júlia, para a Rafa, que ficaram em Belém. Ficaram em Belém, nós viemos aqui no Mosqueiro, certo? Então, o profeta retrata o Egito como um Nilo transbordante, simbolizando o orgulho e autoconfiança militar do país,
que julgava poder inundar as nações ao seu redor. Porém, Jeremias afirma que o dia do Senhor, em Jeremias 46:10, se aproximava para vingar a violência do Egito. O dia do Senhor, o dia da vingança, o dia do juízo, o dia da punição, o dia da correção, certo? Então aqui, o poderio militar egípcio era conhecido por sua imensas coragens, né, de guerra. As suas imensas carruagens de guerra, né? Nós podemos até retratar e pensar naquela situação em que a guarda do Egito, o poderio do Egito saiu em perseguição do povo de Israel, né, ali, né, no deserto, né, e foram encurralados pelo exército e o mar na frente, né, e houve aquele grande milagre que o Senhor operou e o povo pôde passar pelo mar a pés enxutos. Então aqui nós podemos recordar esta situação, e aqui nos diz: o poderio militar egípcio era conhecido por sua imensas carruagens de guerra, cavalaria numerosa e soldados fortemente armados. Essa é a força do braço, essa é a força do homem, essa é a estratégia humana, estratégia de guerra humana, certo? E nós temos que pensar que a nossa batalha não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades. Então nós temos que ter quem na nossa frente? O nosso general de guerra, que nunca perdeu uma sequer batalha. O Egito confiava em sua geografia estratégica, protegida pelo deserto a leste e pelo delta do Nilo a norte, e a sua tradição como potência regional desde os tempos antigos. Faraó Neco II, por exemplo, tentou restaurar a antiga glória egípcia, buscando controlar o corredor sírio-palestino para o avanço babilônico sobre Nabucodonosor. Foi devastador. A ação de Nabucodonosor sobre o Egito, sobre o faraó Neco II, foi devastadora, certo? Na batalha de Carquemes, em 605 a.C., o exército do faraó Neco II foi derrotado por Nabucodonosor, mostrando que o verdadeiro governante das nações é o Senhor dos exércitos. Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Então, isto é o Deus soberano, o Deus poderoso, o Deus que governa, e nada está fora do seu controle, nada está fora da sua vista, nada está fora da sua ação, quanto Deus, que honra as suas promessas, honra a sua palavra. Então, enquanto o Egito achava que poderia realmente dominar, né, chega Nabucodonosor e derrota, demonstrando que naquela ocasião, naquela conjuntura, ele era o verdadeiro governante e ele tinha o poderio, né? Mas tudo isso nós podemos ver que toda esta conjuntura, toda esta engrenagem faz parte de um plano divino, certo? Naquela ocasião, a Babilônia estava sendo usada por Deus para derrotar o Egito, para derrotar várias nações, mas que algo viria sobre a Babilônia também, porque eles eram transgressores das leis de Deus, certo? Eram transgressores. Vamos aqui, a promessa de restauração, em Jeremias 46:27, não temas, pois tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eu te livrarei do país remoto e a tua descendência da terra do seu cativeiro. Jacó voltará e ficará tranquilo e confiante. Não haverá quem o atemorize. Isto é promessa de Deus. Promessa de restauração. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vai e vença, vai e conquiste, vai e avance. A palavra de Deus sempre é uma palavra na direção para que nós venhamos depender dele, e com ele nós conquistaremos
aquilo que realmente precisamos, certo? Para consolidar uma vida na dependência de Deus. Irmã Dulce Vieira está conosco, que Deus abençoe, irmã Dulce. Um beijo, um abraço especial em o nome do Senhor Jesus, tá certo? Jeremias conclui esta série de profecias com uma mensagem de esperança dirigida ao povo de Deus. Ainda que Judá estivesse no exílio, a sua terra estivesse arrasada, Deus promete não os esquecer. Assim Deus se revela como o Senhor que disciplina, mas também como Deus que não abandona. Esse equilíbrio entre a justiça e misericórdia é fundamental na teologia de Jeremias. É justiça e misericórdia. A profecia da punição, mas dizendo: creiam, acredite, confiem que Deus vai dar livramento e Deus virá com misericórdia. Esses versículos trazem à tona o caráter pactual de Deus com Israel, pois ele, mesmo castigando o povo por sua infidelidade, jamais revoga a sua aliança. A expressão servo meu Jacó reafirma o relacionamento íntimo de Deus, que Deus mantém com o seu povo. Né? Nós falhamos, mas Deus não falha. As suas promessas, elas se cumprem. Pastor Rosivaldo, que Deus abençoe, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Um abraço especial, está conosco, grande homem de Deus. Brevemente estaremos juntos novamente, pastor, certo? E aqui, né? Servo meu Jacó reafirma o relacionamento íntimo que Deus mantém com o seu povo. A promessa de livramento e restauração antecipa o que futuramente seria concretizado parcialmente no retorno do exílio babilônico e plenamente no Messias Jesus, né? Jesus, tá? Assim, em meio aos Egitos e Babilônias que enfrentamos, a fidelidade de Deus é a nossa esperança. Quem sabe você esteja enfrentando na sua vida um Egito. Quem sabe você esteja enfrentando em sua vida uma Babilônia. Quem sabe você esteja enfrentando em sua vida um Nabucodonosor. Quem sabe você esteja enfrentando tempestades, esteja desolado, certo? Mas Deus, Ele é a nossa esperança. Deus, Ele é a nossa confiança. Deus, Ele é o nosso porto seguro. Então busque em Deus. Se você, porventura, tem tentado e não tem conseguido, levante-se de onde você está, com fé, confiando, busque a Deus, aproxime-se dEle e Ele se aproximará de você e de todos nós, certo? Segundo ponto, o juízo sobre outras nações vizinhas. Jeremias 47 a 49, as profecias sobre as nações vizinhas, Filístia, Moabe, Amon, Edom, Damasco, Quedar, Azor e Elão, revelam que Deus é o Senhor de toda a terra, não apenas de Israel. Jeremias anuncia que o mesmo Deus que julga seu povo também executa justiça contra os povos que vivem na arrogância, crueldade e idolatria. Certo? Arrogância, crueldade e idolatria. Nessa atual conjuntura nós vemos isto muito em algumas nações, e essas nações serão provadas duramente pelo Deus que é soberano sobre toda a terra, certo? Assim, estas palavras ampliam a mensagem de Jeremias e revelam a soberania de Deus sobre todas as nações. Não adianta ser arrogante, certo? Não adianta executar a sua própria justiça contra as nações, né? Levantar-se uns contra os outros em guerras, em batalhas intermináveis. Não é propósito de Deus que realmente a terra venha se confrontar de tal maneira que realmente venha colocar em prejuízo as nações, os povos, muitos civis que têm sofrido nessas batalhas, né? Nessas guerras. Então, vamos buscar em Deus realmente um governo de fato que venha resolver aquilo que muitas das vezes o homem não tem capacidade de resolver, não tem gestão sobre o seu próprio país, não tem gestão sobre o seu povo.
é preciso buscar em Deus. O primeiro, o ponto 1, subtópico, né, do juízo sobre outras nações, diz o seguinte: a destruição dos filisteus. A espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? A espada do Senhor, até quando deixará de repousar? Volta-te para a tua bainha, descansa e aquieta-te. A profecia contra a Filístia revela que os filisteus, inimigos antigos de Israel, não escaparão da justiça de Deus. A espada do Senhor simboliza o poder invencível do juízo divino, que abate até os povos guerreiros e confiantes em suas forças. Os filisteus eram conhecidos por seu poder militar e a sua ideologia, a sua idolatria, sendo adversário constante do povo de Deus. Ao anunciar sua destruição, Jeremias revela que a aliança com Israel não significa imunidade ao pecado. Qualquer nação que desafiasse o Senhor e oprimisse o próximo enfrentaria o juízo de Deus. Então os filisteus foram também provados e o juízo de Deus veio sobre eles, tá certo? Vamos aqui mais um ponto, o segundo ponto do terceiro tópico, a queda de Moabe, Amon e Edom, em Jeremias 48, 29. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobranceria e da altivez do seu coração. Moabe, Amon e Edom, descendentes de parentes próximos de Israel, foram culpados da arrogância, idolatria e crueldade contra o povo de Deus. Olha só, quem é arrogante, quem é idólatra, vai ter juízo divino. Jeremias dedica longo discurso contra Moabe, certo? Destacando o orgulho nacional, a confiança em riquezas, fortificações e adoração a falsos deuses como Quemos. A destruição completa é anunciada como fruto deste pecado. Moabe seria destruída, Moabe sofreria o castigo divino. Amon, vizinho ao leste de Israel, é acusado de se apoderar das terras de Gade e confiar em seu Deus Milcom. Edom, parente de Israel, com Esaú, também é denunciado por sua arrogância e confiança em sua fortaleza nos rochedos. Essas mensagens resultam que Deus não tolera o orgulho e a injustiça, mesmo entre os povos com laços antigos com Israel. O que adianta fazer aliança com o povo de Deus, mas fazer oposição ao Deus de Israel? O que adianta achar que a aliança, achar que a aliança que tinham com Israel iriam livrá-los do povo de Deus, da justiça de Deus? Jamais. Antigos amigos, aliados de Israel. Também chama de maldito aquele que fazem a obra do Senhor relaxadamente. Uma aliança que não tinha nenhum tipo de firmeza, né? Isso nos traz refletir que, de fato, nós temos que fazer aliança com Deus, temos que fazer a obra do Senhor bem feita, né? Aqui o destaque é para essas alianças mal feitas, esses arranjos, e o que se destaca aqui também também chama de maldito aquele que fazem
a obra do Senhor relaxadamente em Jeremias 48:10. Tá certo? O terceiro ponto do segundo tópico é a sentença contra Damasco, Quedar, Azor e Elão em Jeremias 49:24. Enfraquecida esta Damasco virou as costas para fugir, e tremor a tomou, angústias e dores a tomaram, como daqui está de parto, né? Damasco, capital da Síria, e uma das cidades mais antigas do mundo, confiava em suas forças e importância comercial, mas Jeremias profetiza que seria tomada pelo terror e pelo pânico, mostrando que nenhuma cidade, por mais rica ou poderosa, está imune ao juízo de Deus. Certo? Nenhuma riqueza garante que, embora a riqueza, o poderio, a força, a estratégia, o exército, né, as armas bélicas, né, isso jamais livraria-os e livrará alguém do juízo de Deus. Um transgressor jamais será deixado impune. Deus virá com juízo sobre ele certamente. Quedar e Azor, tribos árabes que habitavam o deserto, eram conhecidas por suas caravanas comerciais e forças militares em Jeremias 49:28-33. Contudo, sua autossuficiência seria abalada pelo ataque babilônico. Elão, um reino situado ao leste da Babilônia, atual Irã, também enfrentaria o julgamento divino. Babilônia sendo realmente um instrumento para o juízo divino. Embora a sua queda estivesse determinada, a profecia termina com uma promessa futura de restauração em Jeremias 49:39, mostrando o equilíbrio entre juízo e esperança que permeia todo o livro de Jeremias. Equilíbrio e esperança permeando as profecias de Jeremias. Ana Lúcia, um beijo, querida, que Deus abençoe, diretamente do Porto de Lucas, no Rio de Janeiro. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, boa noite para vocês aí. Beijo para Nádia, beijo para Natália, beijo para as crianças, que Deus abençoe, certo? Todos aí no Rio de Janeiro, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos para o terceiro ponto? Já estamos quase que concluindo. Vamos lá. O juízo contra a Babilônia, Jeremias 50-51. A profecia contra a Babilônia registrada nos capítulos 50-51 constitui o maior bloco profético dirigido a uma nação estrangeira em Jeremias. Babilônia, instrumento que Deus usou para disciplinar Judá, agora é de mesmo alvo do juízo divino por sua arrogância, violência e idolatria. Deus governa até mesmo os ímpios mais poderosos. Nabucodonosor com todo o seu poderio, a Babilônia com todo o seu poderio, Deus demonstra que ele também é governado pelo soberano Deus. E certo? Sofre o juízo de Deus. Porque vivem em transgressão, porque vivem na idolatria, transgredindo as leis de Deus. Tá certo? Nós vamos aqui, a Babilônia, o primeiro ponto do terceiro, o primeiro subtópico do terceiro ponto. A Babilônia será julgada. Jeremias 50:18. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra como castiguei o rei da Assíria. Tudo isso o profeta vai, diz e fala, profetiza e se cumpre. Embora usada por Deus para executar o juízo sobre Judá, a Babilônia não ficou isenta da culpa, pois agiu com crueldade ao destruir o templo e levar o povo cativo, assim como a Síria, que outrora dominará Israel e os
e foi julgada. Babilônia agora enfrentaria a mesma justiça divina. Deus pode utilizar nações como instrumentos temporários de juízo, mas ao mesmo tempo chama-las a prestar conta por seus próprios pecados. Certo? Nenhum poder humano, por mais forte que seja, pode abusar indefinidamente sem enfrentar o juízo de Deus. Deus permanece o supremo juiz. Deus que disciplina também é o Deus que promete reunir e restaurar o seu povo. Reunir e restaurar o seu povo. Vamos ao segundo tópico, do terceiro ponto. O Redentor se levanta contra ela. Jeremias 50 a 34. Mas o seu Redentor é forte, Senhor dos exércitos, e é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. Então Deus vem com juízo, Deus é forte, certo? Né? O Redentor de Judá. Embora o poder da Babilônia parecesse invencível, o Senhor revela como o Redentor forte de Israel, aquele que pleiteia a causa, o seu povo, pleiteia a causa do seu povo, pleiteia a sua causa, pleiteia as nossas causas, certo? Esse é o nosso Deus. Abandone aquilo que você, porventura, busca em algum tipo de estratégia e você tem visto o prejuízo, você tem visto que não prospera, não dá certo. Então busque em Deus justamente este Deus poderoso que pleiteará as nossas causas, certo? Que oprimia as nações e esmagava os exilados, não poderia resistir ao poder do Senhor dos exércitos. Então, as causas das nações que eram oprimidas, certo? O Senhor pleitearia. E os que estavam, de fato, subjugando essas nações, eles iam sofrer, certo? A justiça do Senhor dos exércitos. O texto revela o contraste. Enquanto a Babilônia se vangloria de suas muralhas e exércitos, Deus é o verdadeiro defensor dos fracos. Nos momentos em que parece que o mal triunfa, devemos lembrar que Deus é o nosso Redentor e Juiz, que no tempo certo ele age em favor do seu povo, no Salmo 103,6. A figura do Redentor aqui antecipa o papel do Messias, o libertador final, que traria o verdadeiro resgate espiritual. É aí que está nossa fé, é aí que está nossa confiança, é aí que está a certeza, é neste resgate que nós cremos. Não foi em vão a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário para nos resgatar, para ser o nosso libertador, e esta promessa se cumpre, certo? São luzes no Antigo Testamento que demonstram a escatologia do que irá acontecer de fato e de verdade com a vinda do nosso Redentor. A figura do Redentor aqui antecipa o papel do Messias. O terceiro ponto, o terceiro subtópico do terceiro ponto: a Babilônia não mais existirá. Jeremias 50 e 64. E dirás, assim será fundada a Babilônia e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. O castigo da Babilônia seria completo e irreversível. A cidade símbolo do poder humano contra Deus seria reduzida à ruína. O quanto é arriscado governantes se levantarem contra Deus. Irem contra o povo de Deus, certo? Subjugarem o povo de Deus, perseguirem o povo de Deus,
certo? Então nós vemos aqui a mão de Deus. Esta profecia se cumpriu com a conquista de Babilônia por Ciro, rei da Pérsia, em 539 a.C., e seu posterior abandono ao longo dos séculos. Jeremias ordena uma dramatização do juízo irrevogável de Deus. Após isso, acatou a ordem de Deus. Acabando de ler este livro, tu o atarás em uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates. Jeremias 51, 63. Esse ato profético, realizado por Seraías, é uma poderosa imagem visual. Assim como o livro afundou no rio, a Babilônia afundará para nunca mais se levantar. Saddam Hussein, ele tentou fazer algo para restaurar a Babilônia, alguma coisa semelhante. Você viu o final de Saddam Hussein, né? A frase, até aqui são as palavras de Jeremias, dá a impressão de que o livro termina aqui. No entanto, sabemos que existe o capítulo 52 e ainda todo o livro de Lamentações de Jeremias. Como entender isto? Uma explicação pode ser que a frase marca o fim da seção específica das profecias contra a Babilônia, capítulo 50 a 51. Não é o fim, ela especifica o fim da Babilônia, né? Ela especifica a ruína da Babilônia, é o fim, né, daquele governo. Não é o fim de todo o livro, mas o encerramento de um bloco temático seguindo do capítulo 52. Já o livro de Lamentações de Jeremias é uma obra separada que expressa o lamento pela destruição de Jerusalém e que será objeto dos próximos estudos, do próximo estudo da EBD. Portanto, nós concluímos esta lição hoje pela graça de Deus. E a aplicação especial é: o Senhor governa a história e julga as nações com justiça. Não é com raiva, não é com rancor, não é com ódio. Deus não é mau. Deus é justo. Sua misericórdia garante esperança e restauração aos que os buscam, mesmo em tempo de crise. Então, se estamos em crise, busquemos a Deus. Se estamos em crise, confiemos em Deus. Se precisamos de intervenção, Deus garante a bênção para todos nós, em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Chegamos no final deste trabalho, chegamos no final desta programação. Na segunda-feira estaremos de volta e louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós teríamos o sorteio. Como foi uma live especial, extraordinária, né? Eu estou no Mosqueiro, na casa da minha irmã, pastora Maria Lúcia, pastor Nathaniel, né? Aqui não foi possível eu trazer tudo aquilo que de fato eu tenho em casa para poder promover o sorteio, para mim poder realmente desenvolver este trabalho. Mas fica para segunda-feira. Vamos marcar para segunda-feira o sorteio, tá bom? Então chegamos no final desta programação. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor, estamos na tua presença, louvamos a ti por esta grande oportunidade, Pai. Exaltado seja o teu nome, abençoa, Senhor Jesus. Ó Deus, pastora Lúcia, pastor Nathaniel, a sua casa, a sua família, seu ministério, que abriram a sua casa para nós pudéssemos fazer esta programação e anunciar estas boas novas a partir daqui, Pai. Meu Deus, com bênçãos dos céus e da terra, bênçãos materiais e espirituais, a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus ministérios. Pai, nós te exaltamos, nós bendizemos ao Senhor e visita todos aqueles, Pai, que estarão acompanhando esta live gravada, estão acompanhando agora aqui, Pai. Cada um entra nesta casa, entra neste lar, entra nesta família com bênção poderosa.
com saúde, com paz, com cura, Deus, aleluia, com a tua intervenção divina, seja qual for a luta, seja qual for a necessidade, seja qual for, meu Deus, a dificuldade, que o Senhor possa agir de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural nesta vida, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, prazer de termos aqui, pastor Nathaniel, vamos cantar? A gente vai cantar aí? No final, dá para cantar aí? O hino? Qual é o hino? O hino aqui é... Entra aqui, pastor, para dar uma boa noite aqui pro povo, pode entrar aqui? Pode. Ah, não tá. Tá sem paletó, tá sem. É o 156, pastor. 156. O hino da harpa cristã. Olha, teve uma excelente recepção, uma excelente. Como é que se diz? Foi bom. Nós temos cantado o hino na live passada. Muitas pessoas ficaram, né, satisfeitas em ouvirem o hino da harpa, e nós vamos continuar louvando a Deus com o hino da harpa, né? Pastora Lúcia, ela conhece esse hino aí. Sabe por que eu não corri o risco de cantar? Eu cantei o 61, porque o 61 é conhecido. Esse, coloca o cantor cantando ela. Não tem, é o playback ou... Vamos ouvir. Vamos ouvir para ver se é o... É uma música maravilhosa. Olha só. Aumenta, pastor. Chega só aqui mais próximo. Para poder sair o som aqui. Olha aí. Deleite-se. Que bênção. Olha só. Nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Restaurou, meu Deus, o seu sangue restaurou-me a Deus, e me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante, enchente tu és meu, amar sem ti. Ô glória, né, pastora Lúcia? Sim, sim, Jesus amou-me, o amor buscou. Pastor Afonso Fiel. Glória a Deus, que bênção. Olha, estamos sentindo uma unção poderosa nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Sou querido, que graça singular, pois ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e como seu rebanho vou. Todos! Aleluia! Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, o seu sangue restaurou-me a Deus. Sigo alegre agora, Deus dá poder amar, e graça salvadora
meus passos ele guiará. Sim, Jesus! Sim, opa! Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, o seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Deus, lindo demais. Pastor Nathaniel, fale daí. A paz do Senhor para os irmãos. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Pastora Lúcia, dê a paz do Senhor para os irmãos aí, Pastora Lúcia. A paz do Senhor, meus amados. Que benção. Olha o pastor Nathaniel, vai entrar na live. Olha aí! A paz Isso do é benção, olha aí o pastor Nathaniel. Nós estamos aqui, né, no Mosqueiro, então. Que Deus abençoe a vocês, queridos. Que benção, Essa pastor. live abençoada, onde a gente aprendemos mais um pouquinho da palavra do Senhor. Glória a Deus. E as próximas lives a gente vai falar de Jesus, viu, Vamos falar, foi sugestão do pastor Em nome Nathaniel, de Jesus. para que nós possamos fazer aquele ensinamento simples, né? Porque a palavra, ela é simples. A palavra, ela transforma de uma forma simples, né? E realmente foi uma sugestão do pastor Nathaniel. Então nós vamos adotar o assunto da Escola Bíblica Dominical no sábado, e durante a semana vamos trazer mensagens edificantes do Evangelho que transforma, salva, cura, batiza, né? E resgata vidas que precisam de salvação. Tá bom? Amém. Chegamos no final. Até a próxima, se Deus disser que sim. A paz do Senhor a todos. A paz do Shalom. Senhor a todos. Paz do Senhor Jesus. Que prazer, Amém. pastor, você aqui comigo. Que honra. Graças a